Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Falando de Jesus com o Tiago Balbuena. Temos aqui alguns objetos, algumas coisas que nós vamos usar hoje para explanar aquilo que o Senhor Jesus deixou escrito. Hoje eu vou tentar passar para vocês como uma forma mais visual, mais assim palpável, para que você e eu possamos entender um pouco mais sobre essa palavra do Senhor Jesus. Fique comigo e juntos aprenderemos um pouco mais sobre aquele que deu a sua vida por você e por mim, o Senhor Jesus. Pesada essa pedra aqui pesa mais de 50 quilos, mas ela vai garantir uma estabilidade que o outro material não vai garantir. Aqui eu vou solidificar a minha casa. Deu um pouco de trabalho por conta do peso da estrutura da base, mas com certeza isso aqui vai me ajudar e muito, isso segundo a palavra do Senhor Jesus. Agora eu quero dar um outro exemplo, um pouco mais fácil, mais leve, no entanto não tão confiável. Aqui eu tenho a areia, bem mais leve, bem mais fácil de lidar. Também vou construir sobre essa areia uma casa. Pronto, agora nós temos duas casas. Uma solidificada sobre a rocha e a outra feita sobre a areia. Aí eu quero trazer agora para vocês a palavra de Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos contra aquela casa, com bastante ímpeto. Mas aquela casa não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu vou comparar esse homem a um homem insensato, ou imprudente, ou louco, ou tolo, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os ventos, e vieram os rios, e sopraram contra aquela casa, e foi grande o ímpeto que os ventos sopraram contra aquela casa. E correram os rios e as correntezas, e a casa desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus tentou explicar para nós, que foi registrado na Bíblia Sagrada, para que você e eu pudéssemos ter uma vida melhor aqui nessa terra? Que fazer uma boa estrutura dá trabalho, mas vai valer a pena, porque é a mesma fortaleza que de males que essa estrutura vai receber, também aquela outra ali vai receber. Os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que essa estrutura vai receber, aquela ali também vai receber. No entanto, nós vamos ver qual que vai prevalecer mais. Fique comigo e junto nós vamos aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que vieram ventos, rios, a chuva e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu por conta da sua base. Eu quero dar mais um exemplo para você. Seguir a palavra do Senhor Jesus não quer dizer que nós estamos livres dos ataques. Jamais, não foi isso que Jesus disse. Nós vamos sofrer sim os ataques, mas a diferença é que nós vamos estar amparados pela palavra de Deus. Então,
a chuva veio, a tempestade veio e deu com ímpeto sobre aquela casa, sobre aquela estrutura, e a casa não caiu, porque ela foi feita na rocha. O fundamento foi muito importante para que essa casa não caísse. Já a casa construída na areia também recebeu o mesmo ataque, e no questão de segundos ela caiu, porque a estrutura a qual ela foi feita não foi preparada para receber e ficar de pé contra aquele ataque. E essa estrutura que nós recebemos hoje, meus queridos, vem da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está aí à torta direito, a todo momento, para nós podermos aprender dela. Só que basta uma decisão pessoal minha de fazer uma escolha certa. Vejamos aqui que o mesmo ataque que a rocha sofreu, a areia sofreu. Só que nós podemos perceber que a areia não suportou nem um terço, um quarto, um décimo do tempo que a rocha recebeu. É claro que um exemplo muito simples para que você e eu possamos aprender sobre a palavra de Deus. E aqui o intuito, falando de Jesus, é transferir para você e para mim todo o conhecimento que o Senhor Jesus deixou registrado na Bíblia Sagrada. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele nos deu duas opções. Tem que ouvir e praticar a palavra de Deus. Não adianta nada eu ser apenas um ouvinte, eu falar assim, rapaz, mas hoje eu ouvi pregação, hein? Ouvi pregação o dia inteiro, assisti palestras sobre Jesus na internet. Eu tenho vários canais lá no YouTube que eu sou inscrito, que eu ouço a palavra de Deus. Aí de repente alguém chega para mim e fala assim, Tiago, mas você está praticando essas palavras? Daí eu falo, não, por causa disso, por causa daquilo outro. Aí eu dou várias desculpas para não praticar a palavra de Jesus. E Jesus deixou uma combinação muito bem clara. Aqueles que ouvem e praticam a palavra, esses vão ser comparados ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Ou seja, uma estrutura, uma base familiar. E quando nós estamos dizendo aqui de casa, você pode ampliar esse campo para vários outros setores. Um relacionamento conjugal, um relacionamento familiar, um relacionamento de pai e filhos, filhos e pais, e etc. Você pode ampliar isso tudo, porque a palavra de Deus, ela é ampla. Ela dá o conhecimento para nós, para que nós possamos aprender acerca dela. Então o Senhor Jesus disse que será comparado ao homem que construiu a casa na rocha. Quando eu ouço e eu pratico. Vocês observaram no começo do vídeo que deu bem mais trabalho colocar essa rocha aqui no lugar do que virar aquele balde de areia ali. Ou seja, aquilo que vai dedicar um pouco mais de esforço meu, de empenho meu, no começo, com certeza vai me trazer melhores resultados em nome de Jesus. É a palavra de Deus, meus queridos. É a palavra do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus nos instrui de acordo com Ele quer que nós façamos. E no versículo 26 ele diz assim, porém, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu compararei a um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. Vocês viram que essa areia não deu estabilidade nenhuma, essa areia não deu perspectiva nenhuma dessa casa poder viver dias melhores. Porque a pessoa que construiu a casa sobre a areia buscou o caminho mais fácil, buscou o caminho menos complicado, menos difícil, e sofreu a consequência de não ter dedicado muito no começo. Ela sofreu a consequência da queda da sua casa. Então o Senhor Jesus compara essa pessoa como uma pessoa tola, doida, bocó. Aí você coloca aí o adjetivo que você quiser. Um detalhe a ser observado é que Jesus não fala com meias palavras. Já dizia aí Arnaldo César Coelho, a regra é clara. A regra é clara, não adianta. Se nós fugirmos da regra, nós vamos sofrer as consequências. Sabe por quê? Porque Jesus não fala sobre meias palavras, para depois eu não ficar falando assim, é que eu entendi de outro jeito. Eu achei que era desse jeito, eu achei que era assim, não era assado. Não, Jesus falou e todas as palavras de Jesus não tem meio termo. Se você fizer metade disso já tá bom. Não, ou é faz ou não faz, ou é sim ou é não. Assim é a palavra de Deus. Assim são as instruções de Jesus para você e para mim. E no versículo 27 a Bíblia diz assim,
E a chuva desceu as correntes e vieram os ventos e sopraram e atingiram aquela casa, e aquela casa não caiu, porque ela foi feita sobre a rocha. Quais são os fundamentos que você tem passado para a sua família? Quais são os fundamentos que você tem passado para os seus filhos? Quais são os fundamentos que você tem passado para os seus alunos? Quais são os fundamentos que você tem passado para os membros da sua igreja? Quais são os fundamentos que você tem passado para os seus funcionários? Quais são os fundamentos que você tem passado para as pessoas que estão à sua volta? Quais são os fundamentos que nós, queridos, estamos transmitindo para outras pessoas acerca do Senhor Jesus? É isso que a palavra de Deus quer nos despertar nesse dia. Quais são os fundamentos que nós estamos usando para transmitir a palavra de Deus? Saibamos que o Senhor Jesus, Ele traz a palavra dele tão clara quanto a luz desse sol, para que não fique dúvida no seu e no meu coração. Vejamos que o ataque foi exatamente o mesmo, porém os seus fundamentos completamente diferentes. O mesmo ataque que essa rocha aqui sofreu, a areia também sofreu. No entanto, o fundamento de ambos eram completamente diferentes. Podemos concluir que dá mais trabalho sim construir uma base sólida, como vocês viram no começo do vídeo. No entanto, a estabilidade será bem maior. Então, construir uma família de acordo com os preceitos cristãos dá trabalho. Dá trabalho porque o mundo investe pesado contra a família. Muito mais hoje, nos dias de hoje, o mundo tem investido fortemente contra a nossa família. E o meu papel e o seu papel como cristão é ensinar a nossa família, aos nossos filhos, os preceitos do Senhor. Fazer com que eles cresçam sobre uma base sólida, de acordo com os preceitos e os mandamentos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Nós não podemos deixar claro para os nossos filhos que a vida é um mar de rosa, é um oba-oba. Não. Jesus disse que ambas as casas sofreram um ataque. O fato de você e eu sermos cristãos não nos impede de recebermos os ataques, mas com certeza vai nos garantir a vitória em Cristo Jesus, porque nós estamos fundamentando todo o conhecimento e a estabilidade da nossa casa sobre a palavra de Jesus. Então que você e eu possamos aprender com essa palavra, que nós possamos ser luz na vida das pessoas. Talvez pessoas que estão tentando desistir dos seus pensamentos, desistir dos seus sonhos, desistir dos seus casamentos, desistir dos seus filhos, desistir de um sonho realizado no coração. Pessoas que estão cansadas por conta de um mundo que hoje é muito perverso. Pessoas que estão desanimadas, talvez pessoas até que estão pensando em tirar suas próprias vidas. O seu papel e o meu papel como cristãos é transmitirmos a palavra de Deus, fazendo com que essas pessoas criem uma base sólida, de acordo com a palavra de Jesus, para que elas possam firmar suas vidas ali e prosseguir vencendo em Jesus. Então, se você quiser compartilhar esse vídeo com os seus amigos, se você quiser copiar e colar no seu Facebook, no seu canal do YouTube, fique completamente à vontade, não tem direitos autorais. A palavra de Deus não tem direitos autorais, ela pode ser e deve ser propagada. Quanto mais pessoas for e bem mais longe, quanto mais longe for, melhor também. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu por todos aqueles homens, de todas as tribos, línguas, raças, nações, toda cor de pele, todo formato de rosto. Jesus não morreu por um específico tipo de pessoa, ele morreu pela raça humana. Então nós não podemos fazer acepção de pessoa. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, copia, cola aí na sua linha do tempo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa usar você como um canal de bênção sobre a vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Eu fico muito feliz por você ouvir, assistir aqui, tirar um tempinho para se dedicar, não a mim, não a um vídeo que eu faço, mas a ouvir a palavra daquele que nos criou. Um forte abraço, que Deus abençoe o seu coração. Até o mês que vem, em nome de Jesus, em mais um Falando de Jesus com o Thiago Balbuena. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.